Vem cá, você já atendeu um paciente com insuficiência renal aguda na emergência? Eu sou Daniel Lima, sou médico, educador na área de trauma e emergência, mas principalmente um colega médico plantonista do dia a dia da emergência. E trago aqui mais um vídeo, mais uma aula super importante, onde nós vamos definir os critérios da insuficiência renal aguda para você aplicar no teu dia a dia de plantão. Olha só o tema desse vídeo: insuficiência renal aguda, definição e critérios. Pega papel e caneta e vamos comigo aqui até o final de mais uma aula. E que eu já trago aqui justamente destacando a importância que é a insuficiência renal aguda ou até mesmo lesão renal aguda, um achado muito frequente não só na emergência, mas uma síndrome frequente em pacientes hospitalizados, em pacientes que estão em unidades críticas como terapia intensiva. Olha só para você ter uma ideia, estima-se que cerca de até 60% dos pacientes que estão em uma UTI vão ter ali episódios de uma insuficiência renal aguda. Além disso, a insuficiência renal aguda é um fator independente de mortalidade. Estima-se que pode alcançar 50% de mortalidade em doentes que estão na UTI com insuficiência renal. Os doentes com choque séptico podem ter as chances de mortalidade aumentadas em 3 até 5 vezes mais em comparação aos pacientes sem insuficiência renal. Portanto, é muito importante você ficar até o final desse vídeo para você, de fato, fortalecer a definição e os critérios da insuficiência renal. O objetivo dessa aula, desse vídeo, é justamente, eu vou compartilhar contigo um aprendizado dessa definição e critérios da insuficiência renal do teu paciente na emergência e que, óbvio, pode ser muito bem aplicado para qualquer outro cenário, como terapia intensiva, pacientes hospitalizados em outras unidades. Na primeira parte dessa aula, eu vou destacar que existem alguns critérios que foram publicados ao longo dos anos que procuravam definir justamente os melhores critérios, as melhores definições de lesão renal aguda. Eu trouxe para vocês aqui alguns desses critérios. O primeiro critério que eu destaco aqui eu vou chamar de KDIGO, que é de Kidney Disease Improved Global Outcomes. Um outro critério é o critério RIFLE. Ele procura reunir risco, a presença da lesão renal, falha terapêutica inicial, perda da função renal e uma doença renal em estágio terminal. Um outro critério que eu vou chamar aqui de AKIN. E todos esses critérios, eles tinham esse objetivo de melhorar as definições. Só que o mais utilizado e que foi publicado mais recentemente é o KDIGO. E vamos entender agora justamente quais são os critérios utilizados nessa sistematização. Então vamos lá. Nós vamos entender esses critérios essencialmente utilizando um marcador que é a creatinina. Turma, se o doente tem uma creatinina maior ou igual a um aumento maior do que 0,3 miligramas por decilitros em 48 horas, se o paciente apresentou, posso considerar a definição de uma insuficiência renal aguda nesse paciente. Ou mesmo se o doente tem um aumento maior ou igual a 1,5 da creatinina dele basal, documentada ou estimada. Veja, aqui temos uma limitação, porque muitas das vezes o paciente ele não tem um exame prévio e esse critério aqui ele considera nos últimos 7 dias e às vezes o paciente não tem exame prévio. A grande maioria do paciente que chega na emergência. Então aqui já é uma limitação desse critério para ser utilizado. Mas seguindo, ele apresenta também a possibilidade de acompanhar o débito urinário. E aí, se o doente ele tem uma redução do débito urinário mais do que 6 horas, e aqui falando no adulto, débito urinário esperado para o adulto vai ser quanto? Meio ml por quilo hora. Se for abaixo disso, em mais de 6 horas, eu tenho então um critério de definição de uma insuficiência renal aguda. Então esses são os 3 pontos que nós podemos
podemos encontrar nos pacientes para poder então definir a presença de lesão renal aguda ou insuficiência renal aguda. Só que temos também possibilidade de classificar a gravidade desse dano renal. Veja, no terceiro ponto aqui eu trago os estágios da insuficiência renal de acordo com o critério de Cadigo. Então, estágio 1. Então vamos lá, no estágio 1, turma, seria aquele doente que aumentou a creatinina em 1,5 a 1,9x o valor basal, ou a creatinina acima de 0,3, maior ou igual a 0,3, ou ainda a produção de urina entre 6 a 12 horas abaixo do esperado para o adulto, que é meio ml por quilo hora. Seria ali uma fase inicial de insuficiência renal aguda. Lá no estágio 2, acompanhe comigo aqui, eu já tenho um agravo, eu já tenho um doente que já tem um aumento, duplica até 2,9 mais do valor basal, ou ainda uma produção mais sustentada por 12 horas daquela diminuição do débito urinário. Já no estágio 3, a situação vai ser ainda pior. A creatinina aumentou em 3 vezes o valor basal, acima de 4 miligramas por decilitro, ou uma produção de urina bem reduzida, mais do que 12 horas. Veja, aqui no estágio 3, nós podemos entender em um doente que tem uma condição renal terminal. É um paciente ali que já está dentro de uma proposta de terapia dialítica. Então veja a importância de definir adequadamente uma insuficiência renal utilizando critérios simples, como creatinina e também o débito urinário, para você acompanhar isso no paciente. Taxa de filtração glomerular e o acompanhamento disso, na prática, é muito difícil de aplicar. Por isso que o critério acabou sendo mais utilizado. Óbvio, todos os critérios, limitações. Como eu destaquei, uma das limitações que é justamente a ausência de exames prévios para saber qual que seria a creatinina basal do paciente. O importante é que agora você conhece bem a definição mais aplicada à luz da medicina baseada em evidência. E eu finalizo esse vídeo com um destaque muito importante, que a creatinina, ela é amplamente utilizada para fazer essa detecção da injúria renal aguda, mas ela não permite o diagnóstico precoce. Por que não, Daniel? Porque a lesão renal, ela já acontece previamente do aumento dos valores da creatinina. Então perceba a importância de sempre conduzir no atendimento inicial, melhorando a perfusão do paciente, sabendo repor líquido, sabendo controlar o choque, sabendo controlar a sepse no doente grave, porque muitas das vezes o que acontece é que deficiências na abordagem inicial do atendimento podem levar o paciente a uma insuficiência renal aguda que vai ser manifestada numa etapa, numa fase que o doente se encontra lá na unidade de terapia intensiva. Então, tudo existe conexão. O atendimento pré-hospitalar, com o atendimento da sala de emergência, com o atendimento no bloco cirúrgico, com o atendimento na sala de pós-operatória, com o atendimento do paciente na terapia intensiva, numa trilha de um doente grave cirúrgico, né, de um doente grave em cenário de emergência, onde o primeiro atendimento vai impactar todos os demais atendimentos. Por isso que eu estou aqui contribuindo contigo com qualificação, com conteúdo de qualidade para melhorar teu atendimento, teu conhecimento para a aplicação do plantão no atendimento do dia a dia da emergência. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica no joinha. Se não se inscreveu no canal, já te inscreve também no canal para você receber rapidamente e em primeira mão todos os conteúdos que serão liberados aqui no nosso canal, nesse ambiente de aprendizado com conteúdo gratuito aqui no YouTube. Um grande abraço e o convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau!